Então, um dos marcos que embasaram toda essa sistemática educativa parte da Semana de Arte Moderna, de 22. Que esse movimento foi que impactou e revolucionou a arte brasileira e mudou até a forma de ensinar a arte nas escolas. Então foi a partir da Semana de Arte Moderna que viu-se a necessidade de ter um novo olhar para o ensino de arte. Esse movimento brasileiro, o modernismo, ele foi organizado com o objetivo inicial de transformar o terreno da cultura e o pensamento da época, que até então era um pensamento de importação, de pegar de fora e trazer para o Brasil quando não era valorizado a nossa própria cultura. Então, a partir desse movimento literário, artístico, cultural, passou a ter um novo olhar para as artes e valorizar o que é nosso, a brasilidade. Prova disso é a obra, aqui, deixa eu mostrar para vocês, aqui a tela do Abapuru. Então, depois vocês dão uma pesquisada mais, mas todos conhecem, bastante conhecido. E aqui também temos os envolvidos, então tem esses quadrinhos pequenos aqui, que é não sei se dá para vocês verem aí, operários, então, diante de uma falta e vamos lá. Então esse movimento modernista do Brasil foi organizado com o objetivo de transformar o terreno da cultura e o pensamento da época, a partir de pesquisa e da experimentação artística visando a construção de uma identidade cultural e artística tipicamente brasileira, foi o que eu acabei de falar agora. Então buscou-se umas atividades artísticas mais direcionadas à nossa cultura brasileira, que é riquíssima, com aspectos culturais de diferentes culturas, tanto africanas como indígenas e europeias, que formam o nosso povo. Então, a partir disso, quais foram as contribuições do modernismo no ensino de arte? Primeiro, acreditava na necessidade de se desenvolver uma cultura visual transformadora da ação criadora. Então, isso foi super importante porque viu a necessidade de desenvolver uma cultura visual, como de vislumbre da nossa cultura brasileira e de todas as nossas riquezas, né? Buscava também provocar no olhar o exercício do olhar, de ver o diferente. Prova disso de ver o diferente é essa desproporcionalidade, que vou voltar aqui um pouco, dessa tela de Anita Mafalda, né? Do Abapuru. Então você vê aqui que causou um grande impacto em ver que o homem tem a cabeça bem pequenininha e o corpo grande. Então que está ligado mais como o Marx falava, da venda da força de trabalho. Então valorizava mais a força do que o pensamento. Então isso vem para romper com essas estéticas. Então com isso buscou provocar esse olhar, ter de olhos livres para ver. São condições básicas para ampliar as experiências estéticas e sensíveis. E dava ênfase à livre expressão. Então, se até então o ensino era embasado na reprodução, no tecnicismo, então só reproduzir o que está posto, visto disso a importação da cultura europeia para o Brasil, a ampla valorização da cultura europeia, e deixando de lado a nossa cultura brasileira. E com o modernismo isso passa a ter nova ênfase. Bem, visto isso, agora partimos para a Lei de Diretrizes e Bases, número 9.394, de 86, também que já inicia uma ligação com a arte, então como isso já está nos documentos oficiais. Já na década de 80, houve um movimento de arte educadores no Brasil,
o ensino de arte passa a ter obrigatoriedade no currículo e a arte como área do conhecimento. Então, até então a arte era solta, então ela passa a compor uma área do conhecimento que agora é linguagens. Já na década de 90, a publicação dos parâmetros curriculares nacionais de arte. Então, já passa a compor os documentos legais da educação. E com isso, há uma alteração da nomenclatura com a nova designação da arte da área de arte. E não mais educação artística. Até então, antes da década de 90, a disciplina era educação artística. Qualquer educação artística, tudo que fosse ligado à arte era educação artística. E então, aí ele passa a ser agora um componente curricular e tem agora a área de artes. E com isso, a inclusão da arte na estrutura curricular como área com conteúdos próprios, ligada à cultura artística e não apenas como uma atividade. Não deixa de ser atividade artística e passa a ser encarada agora única exclusivamente como artes. Então, como já foi falado anteriormente, as linguagens artísticas vão estar dentro dos eixos de artes visuais, música, teatro e dança. Né? Então vamos ver agora. O ensino de arte na legislação educacional. Na proposta geral dos PCNs, a arte tem uma função tão importante quanto a dos outros conhecimentos do processo de ensino-aprendizagem. Então, até então, a arte era desvinculada do currículo e não compunham os PCNs. E a partir de então, ela passa a ter sua função e sua importância dentro do processo de ensino-aprendizagem. Já nas últimas 2 décadas, essa situação vem mudando nas escolas brasileiras. Hoje, a tendência que guia a área é a chamada socio-interacionista, que prega a mistura de produção, reflexão e apreciação de obras artísticas. Então, dentro do triângulo que Ana Mae propõe, que é aqui ensinar a produção da história da arte e social, ao mesmo tempo que garante ao aluno a liberdade de imaginar e identificar as propostas artísticas, né? Pessoais e grupais. Então, com isso, os PCNs agora defendem o quê? Os próprios PCNs defendem que é papel da escola ensinar a produção histórica e social da arte. E, ao mesmo tempo, garantir ao aluno a liberdade de imaginar e edificar propostas artísticas pessoais ou grupais com base em intenções próprias. Então, você percebe aqui que já há um novo olhar em relação à arte. Então, agora, ensinar a produção sócio-histórica da arte. E, com isso, desenvolver a liberdade de expressão e de imaginação. E com isso vai garantir o quê? Vai garantir um maior empenho do estudante nessas propostas. Os parâmetros curriculares nacionais são referências para o ensino fundamental e médio de todo o país. O objetivo do PCN é o quê? É garantir a todas as crianças e jovens brasileiros, mesmo em locais com condições socioeconômicas desfavoráveis, o direito de usufruir do conjunto de conhecimentos reconhecidos como necessários para o exercício da cidadania. Então, a arte agora compõe esses parâmetros curriculares e tem a sua importância. Então, vamos lá. Então, a evolução dos conhecimentos, dos conceitos que orientam as aulas. Então, alguns anos mais tarde, novas concepções foram sendo construídas, abrindo espaço para a consolidação de perspectivas socio-interacionistas. A mais indicada pelos especialistas hoje por permitir que as crianças e jovens não apenas conheçam as manifestações culturais da humanidade e da sociedade em que estão inseridos, mas também soltem a imaginação e desenvolvam a criatividade, utilizando todos os equipamentos e ferramentas à sua disposição. Com isso, nós acabamos de estudar o que é socio-interacionismo, que é a teoria de aprendizagem com foco na
interação, como já foi falado. Então, pessoal, essa foi mais uma das nossas videoaulas. Então, até a próxima videoaula, que iremos estudar o ensino da arte na escola e comercialidade. Então, forte abraço e vamos para o próximo vídeo.